Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Quero convidar vocês para virem comigo para a gente assistir mais uma videoaula, porque hoje nós vamos falar sobre ciências. Vamos continuar o assunto que nós abordamos na aula passada sobre misturas de componentes químicos. Hoje a gente vai falar ao contrário, ao invés de misturar, nós vamos falar sobre separar essas misturas. É possível separar algumas misturas, mesmo depois de elas estarem juntas? Alguns componentes químicos são passíveis de separação ou não? A gente vai já ver isso hoje. Peguem o livro de vocês na página 225, livro módulo 3 de Ciências. Vamos lá? Gente, na página 225 a gente tem falando sobre a separação das misturas. Nós vimos que algumas misturas elas não conseguem se misturar completamente, né? Alguns componentes eles não ficam misturados completamente. Inclusive, nós vimos sobre essa classificação desses componentes químicos, né? Alguns elas têm mistura homogênea e outras misturas heterogêneas. O que é a mistura homogênea? É quando esses dois componentes conseguem se misturar de modo a gente não conseguir identificar nenhum e nenhum outro, eles tornam-se um só. Heterogênea é quando eles não conseguem manter esse acoplamento, eles ficam juntos, mas juntos sendo visível, né, a presença dos dois. E a gente inclusive viu alguns exemplos dessas misturas na aula passada. Mas existe a possibilidade de, mesmo depois de misturar, a gente conseguir separar essas misturas? Gente, algumas dessas misturas sim, outras não, mas algumas sim. E nós vamos ver agora um exemplo claríssimo que a gente viu na aula passada sobre essa mistura, que é a água e o óleo. Da mesma forma que quando você mistura a água e o óleo, nós temos uma mistura heterogênea, ou seja, eles não se tornam um só, porque eles não ficam juntos, né? A gente consegue separar sim a água do óleo. E isso é feito facilmente quando, por exemplo, você coloca a água dentro de um copo, adiciona o óleo para misturar, pode mexer e se você deixar lá ela em repouso por um certo período, o óleo vai se separar da água. E a gente tem uma separação dessas misturas. Um livro aí na página 225 traz ainda o exemplo que a gente vê na prática todos os dias sobre essa questão de separar as misturas quando estamos fazendo café. Quando a mãe de vocês faz café, ou o pai, enfim, um adulto, né? Vocês não fazem esse café ainda. Quando vamos fazer café, a gente faz essa mistura e a separação ao mesmo tempo. A gente usa um saquinho que chama de coador de café, onde a gente coloca o pó do café lá e adiciona a água fervendo. Essa água atravessa o pó do café, leva junto com ela alguns componentes químicos do pó, mas o pó em si ele não vai misturar, ele continua no saquinho. O que vai junto com a água passando pelo saquinho, né, que a gente chama de coador, são os componentes químicos presentes no pó do café. É o que faz com que o café se torne café. Isso é um dos exemplos de como fazer café, porque existem outras formas de fazer café também. Nem todo mundo faz café da mesma forma. Então a gente vê aí nesta atividade, né, de preparar café, é uma forma de estarmos juntando e separando esses componentes químicos ao mesmo tempo, né? Observem aí o que eu falei, o processo de fazer café, que esse personagem está fazendo aí na página 225. E a gente tem um pequeno texto, né, embaixo. E antes do texto tem a pergunta: o que aconteceu com a mistura que foi preparada? Né? Vamos ver aqui o texto, ó. Os componentes do pó do café, que aí tem a opção: o pó do café, ele se dissolve ou não se dissolve? E aí, gente? Sim ou não? Escrevam aí. Isso mesmo. Acertou quem colocou? Não, porque como eu bem falei, o pó do café ele não se dissolve. O que se dissolve são os componentes que existem no pó do café. Continuando. Os componentes do pó do café, que não se dissolvem na água aquecida, ficaram retidos no filtro do papel. A água e os componentes do pó do café que, e aí, não se dissolveram ou se dissolveram os componentes?
Isso mesmo, acertou quem disse sim. Os componentes do café, esses sim se dissolveram, né? Que se dissolveram nela, atravessaram o filtro do papel e foram coletados em um recipiente. O modo como Samuel preparou o café envolve uma técnica de separação chamada de filtração. Isso mesmo. Quem tiver com um lápis ou marca-texto, eu quero que circule essa palavra filtração, tá certo? Além dela, existem outras técnicas, como a decantação, evaporação, a destilação e a centrifugação. E eu quero que vocês também grifem ou circulem todas essas outras palavras. Gente, essas palavras chamadas filtração, decantação, evaporação, destilação e centrifugação são palavras que definem as classificações da separação das misturas. Nós temos diversas formas de separar as misturas e elas são classificadas dessas seguintes formas. E é sobre isso que nós vamos classificar cada uma delas, né, agora no nosso conteúdo. Preparados? Bom, pessoal, nós vamos falar primeiro sobre a filtração. Como é que acontece o processo de filtração? A filtração acontece quando nós temos ali uma certa barreira em que é colocado o líquido, né? E esse líquido transpassa aquela barreira, deixando os seus componentes físicos, né? Os componentes sólidos, passando apenas o que é líquido. Então a gente chama isso de filtração. Isso acontece muito, por exemplo, no nosso solo. Quando a água ela bate no nosso solo, ela vai para o subsolo. Então, o solo ele age como um filtro, porque o que é sólido fica preso no solo e vai para o subsolo apenas a água líquida e limpa. Vocês podem ver isso também na prática na casa de vocês através do filtro. Quem tem um filtro em casa? O filtro ele serve como um equipamento para filtrar a água. E o que é que acontece nessa filtragem, né? Tudo que é de características que a gente chama de sujeirinhas, né? Sólidas, grãozinhos de areia ou qualquer outro tipo de substância, é filtrado, ou seja, fica presa no filtro e só passa do filtro para o outro espaço a água que é líquida. E aí nós temos o processo de filtração. E na página 226, né, você tem a definição de filtração e você observa até uma experiência, que a gente vai fazer essa experiência logo, mas por enquanto vocês aguardem, tá? Então, essa técnica que eu acabei de conceituar para vocês, ela é chamada de filtração, ok? Então, pronto, a filtração acontece quando nós temos aí um espaço que funciona como uma espécie de barreira e a gente já viu na prática onde que isso pode acontecer e isso também pode ser trago para dentro de casa, né? Quando a gente tem o filtro aí que faz essa filtragem da água. Vamos para a próxima página para a gente falar agora sobre decantação. Gente, o que é a decantação? Antes de ler o livro, vamos falar aqui na prática. Alguém em casa já tomou suco de maracujá? Já viu um suco de maracujá em casa? Já deve ter visto isso. O que acontece? Quando a gente bate o suco de maracujá, que vai passar ele no coador, né, na peneirinha, por que tem que passar na peneirinha? Porque quando a gente faz a mistura do suco de maracujá com a água, ficam muitas sementes trituradas. E como a gente não quer tomar aquelas sementes, a gente quer apenas o suco, a gente passa na peneirinha para ficar as sementinhas lá. Porém, algumas sementinhas ultrapassam a peneira, porque elas ficam muito trituradas, ficam os pedacinhos bem pequenos e conseguem ultrapassar a peneira. Esses pedacinhos eles ficam dentro do copo do suco de maracujá. Mas o que é que acontece se a gente deixar esse copo lá descansando? O que acontece? Isso mesmo, se você bem observou, você vai prestar atenção que as sementinhas, elas caem para o fundo do copo do suco de maracujá, né? Elas vão lá para o fundo do copo. E alguns componentes chegam a flutuar também, algumas casquinhas, umas pelezinhas assim da semente do maracujá, eles sobem um pouco para cima. Mas pode prestar atenção, se você deixar lá o copo de maracujá em descanso, aquelas sementinhas elas decaem, né? Decaem para o fundo do copo. Por isso a gente chama de processo de decantação, que é quando há a separação desse componente físico, que é em grãos, né? E deixa apenas a parte líquida se separando dela,
né? E fica mais fácil de você, então, estar ingerindo o suco, porque aquele processo de sementinhas vai lá para o fundo do copo de suco de vocês. Outro exemplo muito na prática que vocês podem fazer é que eu vou já dar uma sugestão. Vocês podem, por exemplo, pegar um copo de água, um copo de vidro, mas com a ajuda de um adulto, tá, gente? Para não causar nenhum tipo de acidente. Perdão. Vocês pegam um copo de vidro, né? Colocam água. Dentro dessa água você pode colocar barro. Areia não, tem que ser barro. Mistura o barro, né? Para deixar a água assim bem suja, bem turva. E deixa ele lá misturado, depois coloca num lugar para descansar. Vocês vão poder observar que toda aquela terra, né, aquele barro, ele vai decantar para o fundo do copo. E aí acontece o processo de decantação. E é assim que acontece a decantação. Então a gente já viu filtração e decantação. Vamos para o próximo, gente. Vamos falar de evaporação. Isso mesmo. O que é a evaporação? Olha só. Um dos exemplos muito práticos, e o livro até traz para a gente na página 228 sobre a evaporação, é como é que a gente faz a produção do sal, né? A gente sabe que o sal vem de onde? O sal vem da água, existe água salgada. Onde é que essa água salgada é encontrada? No fundo do mar. Simples assim. Mas como é que esse sal vem parar na nossa cozinha, né? Na nossa casa? Então aí nós vamos ver como é que é a produção do sal. A gente sabe que o sal está incluído na água, ele está lá misturado com a água do mar. Então o que acontece? O homem, muito inteligente, entendeu que se aquecêssemos essa água numa certa temperatura, essa água iria evaporar, né, se transformar em vapor e deixar lá o sal sozinho. Olha que bacana, coisa simples, só precisava pensar um pouco sobre isso. Então o que é que o homem precisa fazer? Ele fez o quê? Ele pega, organiza, né, a água do mar em tanques bem rasos, né? Coloca a água do mar em tanques bem rasos. Esses tanques eles são expostos à luz solar, a própria luz do sol consegue aquecer essa água de modo que ela vá evaporando aos poucos. Com esta evaporação, o sal vai ficando dentro desses pequenos tanques. E aí, a partir dali, o homem vai e colhe o sal, né? E aí nós temos ali o sal separado da água. Bacana, né, gente? Então esse processo é chamado de processo de evaporação, quando a gente separa essa mistura do sal da água. E aí vocês podem se perguntar, então esse sal já vem direto para a casa da gente? Não. Gente, esse sal ele precisa ser tratado. E depois de separado da água, ele ainda passa por um processo de transformação assim bem denso. Depois dali ele vai para as indústrias, a indústria prepara esse sal de várias formas. Inclusive é adicionado nele o iodo, né, que é uma substância essencial para o organismo humano. Esse iodo ele é colocado no sal e a gente depende dele para funcionamento de algumas enzimas e substâncias do nosso corpo. Então é uma das coisas que é adicionada ao sal, ao ele ser preparado para o consumo humano, tá? Ele não pode ser preparado do jeito que é separado, não. Ele tem que passar por um processo de customização para poder ser consumido. Então, ok, gente, falamos de filtração, falamos de decantação e agora de evaporação. Vamos para frente que a gente vai falar agora sobre destilação. A destilação é um processo mais industrial. Não dá para a gente entendê-la na prática como temos feito com os outros. Mas eu vou tentar explicar para vocês o que é que acontece. Vamos lá, para a página 229, hein? Vamos falar sobre destilação. A destilação ela acontece quando nós separamos componentes químicos de produtos naturais. E isso acontece principalmente nas plantas, em alguns frutos, né, dessas plantas. Por exemplo, para que é que se tira isso dessas plantas? Geralmente tira essas coisas dessas plantas para fazer produtos químicos, né? Produtos de beleza. Quem não já viu aí, por exemplo, um hidratante de morango? Ou um hidratante de capuaçu? Ou um shampoo de chocolate, né? Existem, gente. Se vocês nunca viram, mas existe. Então, esses produtos químicos, eles foram feitos a partir de substâncias que foram extraídas de algumas plantas ou de frutos.
Entenderam? Então, o que que acontece? Como é que eles extraem isso desses materiais? Eles pegam, né, colhem a matéria-prima e levam essa matéria-prima para as indústrias. Lá nas indústrias, eles têm aí, então, um equipamento químico, né, que a gente pode chamar de condensador, ou pode chamar de outro tipo pode ter outro tipo de maquinário já atualizado, que ele é levado lá para esse equipamento, esse material é aquecido junto com outros componentes químicos. Após ser aquecido, ele libera o vapor, esse vapor é novamente resfriado, né? E aí, após ser resfriado, ele transforma, então, o que a gente chama de óleo, né? Ou substância. Essa substância que pertencia à matéria-prima sólida e agora está como líquida, né? E a partir daí, desse material líquido, né, esse óleo que é extraído das plantas e dos frutos, aí ele vai para a produção dos materiais de beleza. Pode ser shampoo, pode ser hidratante, pode ser batom. Quem nunca viu batom com cheirinho de morango, né? As meninas aí já devem ter visto. Então, gente, é simplesmente isso. Não, como eu falei, não dá para explicar na prática, porque isso acontece geralmente nas indústrias. A gente teria que ver, né, as indústrias produzindo. Mas eu quero convidar vocês para observarem aí na página 229 que ele traz aí um processo exemplificado de como isso pode acontecer. Pode observar direitinho, que ele mostra bacana o esquema e dá para a gente ter uma noção de como é que tudo acontece, tá bom? Vamos agora para o último, que a gente fala sobre centrifugação. O processo de centrifugação é um processo mais simples, né, que ele geralmente é usado e quase sempre é usado, né, apenas para separar componentes do sangue. A centrífuga é um equipamento que é usado geralmente em laboratórios ou em hospitais, né? O que é que essa centrífuga faz? Ela consegue, através de um movimento rápido, né, separar os componentes do sangue, separar plasma, separar hemácia, separar, enfim, todos os segmentos fragmentados que existem dentro do sangue. A gente sabe que o sangue ele é uma junção, né, de plasma e de outros componentes. Então, a partir disso, ela faz a separação. Mas para que separar? Para que serve esse sangue separado? Quando o sangue ele é separado do plasma, ele fica melhor para ser trabalhado, para ser estudado, né? Esse estudo ele é feito tanto para ver se o ser humano, se aquela pessoa tem algum tipo de problema na saúde, se ele está doente, ou mesmo para os cientistas estudarem as próprias células humanas, né? O próprio DNA da pessoa que foi extraída o sangue, enfim, para fazer estudos científicos mesmos e laboratoriais. Mas como é que acontece isso? Observe no livro da página 230 que a centrífuga ela tem esse espaçozinho em que a gente coloca, né, os recipientes com o sangue, e esse sangue ele vai ser girado numa velocidade gigantesca. Depois de um período de tempo, que quem faz esse trabalho sabe o tempo correto para poder ter essa separação, então a gente vai ver aí, né, separado o plasma dos segmentos do sangue. Bacana, né, gente? Um dos exemplos disso acontecer é quando o médico faz o pedido de hemograma completo. Alguém aqui já fez exame de sangue? Se já fez exame de sangue, deve ter feito então o exame de hemograma completo. Então o sangue de vocês foi colhido, colocado num frasco laboratorial, foi levado para a centrífuga, foi jogado lá na velocidade. Essa centrífuga conseguiu fazer com que houvesse essa separação do plasma para os componentes do sangue e a partir dali o seu sangue foi estudado para saber se você estava doente ou não. Gente, ok entendido até agora? Então, nós estudamos aí o processo de filtração, decantação, evaporação, destilação e centrifugação. E agora eu vou deixar um desafio para vocês. Eu quero que na casa de vocês façam a mesma experiência da página 226. Isso mesmo, vamos lá, gente, página 226. Eu vou até escrever aqui, porque eu não esqueço, mas vocês podem esquecer e eu vou só colocar aqui para lembrar, viu? Fazer a experiência que o personagem Rodrigo fez aí no livro. Ó, pode aí, página 226.
vão fazer o mesmo que o Rodrigo fez, esse processo aí de filtração. E aí vocês vão me contar a experiência, tá? Como é que aconteceu isso. E vão fazer também a atividade da página 231 até a página 233, tá bom? Ok, gente? Atividade simples, pouca atividade. E essa experiência não tem nenhum tipo de segredo, tá? O livro traz ela toda explicadinha, façam direitinho, do jeito que tá precisando. E aí vocês vão me contar depois como foi que aconteceu, tá bom, gente? A gente encerra a aula de hoje por aqui. Caso vocês fiquem com dúvidas até o final da aula, assistam novamente o vídeo, porque aí vocês vão conseguir entender melhor. Ou podem me perguntar no privado também, mandando mensagem sobre o assunto, tá bom, gente? Tchau, tchau, fiquem com Deus. Vou me despedir de novo, igual o pessoal que faz na China. Sayonara!